A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um ensino bíblico online. Hoje é a nossa 35ª aula e nós vamos abordar o tema: o que a Bíblia diz sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Em Gálatas 5,16, a Bíblia diz que andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, na verdade, para vencer as obras da carne, nós precisamos andar em espírito. O apóstolo Paulo, na epístola de Gálatas, ele trata esse assunto mostrando que nós temos, o embate existente é grande entre a carne e o espírito. Ele faz uma exposição da luta que se inicia internamente quando aceitamos Jesus como Salvador e procuramos viver segundo a sua vontade. Então, como poderemos vencer esse embate entre a carne e o espírito? Nós veremos que não é possível vencer a natureza carnal mediante o autoflagelo. Então, para vencermos as obras da carne, nós precisamos, em primeiro lugar, deixar-nos dominar pelo Espírito Santo de Deus. E é preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus, diariamente. Em Efésios 5,18 diz isso: se o crente tiver uma vida controlada pelo Consolador, terá plena condição de resistir à sua natureza pecaminosa. Se nós permitirmos que o Espírito nos domine e nos guie, vamos então produzir o fruto que nos leva a agir como discípulos de Cristo. Então, o que é a carne? Dentro do contexto do neotestamentário, o vocábulo carne é sarx. Essa palavra ela é utilizada para designar a natureza adâmica, que domina o velho homem e o leva a praticar as obras da carne, relacionada em Gálatas 5, 19 e 21. O dicionário grego do Novo Testamento, ele utiliza essa palavra sarx para descrever a natureza exterior que difere do homem interior. Então, a palavra carne, no aspecto teológico, ela denota a fragilidade humana e a sua tendência ao pecado. Ela é a sede dos apetites carnais. O homem somente poderá viver em novidade de vida e no poder do Espírito Santo se pela fé receber Jesus Cristo como Salvador. E o que é o Espírito? A palavra Espírito no grego é pneuma. Esse termo ele significa sopro, vento, respiração e princípio da vida. Esse vocábulo também ele descreve o Espírito que habita no homem, o qual foi soprado por Deus, em Gênesis 2:7. Então, nós percebemos que essa palavra tem diferentes significados. O seu significado teológico vai muito além. Espírito é a parte imaterial que Deus insuflou no ser humano, transmitindo-lhe a vida. Essa palavra também é aplicada no Evangelho de João, em referência a Deus. Jó 4:24. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é identificada no Novo Testamento como Espírito Santo. E uma vez mais, é importante frisar que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, andar na carne e andar no Espírito. Paulo, ele adverte os crentes mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja,
uma vida dominada pelo pecado, jamais agradarão a Deus. Portanto, quem estão na carne não poderão agradar a Deus. O viver na carne opera a morte espiritual e física, mas o viver no Espírito Santo conduz o crente à felicidade e à vida eterna. Paulo ele foi enfático ao afirmar: andai em espírito. Então, o Espírito Santo nos ajuda a viver em santidade e de maneira que o nome do Senhor seja exaltado. Sem ele não poderíamos agradar a Deus. Quem pode nos ajudar e nos conduzir de modo a agradar a Deus? É somente o Espírito Santo. Andar no Espírito é ser guiado por ele, significa obter vitórias sobre os desejos e os impulsos carnais. Significa desenvolver o fruto do Espírito, que é o melhor antídoto às concupiscências carnais. Então, jamais tente viver a vida cristã pelos seus próprios esforços, tomando atalhos, buscando desvios, mas renda-se constantemente ao Espírito Santo, pois ele lhe ensinará a maneira certa de viver a vida cristã. Quando o Espírito Santo tem o controle do nosso espírito, ele faz com que o nosso homem interior tenha forças e condições para opor-se às obras da carne. Andar na carne, ou seja, ser dominado pela velha natureza adâmica, leva a pessoa a portar-se de modo pecaminoso. Infelizmente, muitos crentes, como os de Corinto, estão se deixando dominar pelas obras da carne. Então, as obras da carne é um convite ao pecado. E quais são essas obras da carne? A cobiça. Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheios dele teremos condições de viver de modo a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Homem algum tem o poder de controlar ou transformar a natureza de outra pessoa. Somente Deus tem esse poder. A natureza pecaminosa nos incentiva a viver em concupiscência, luxúria, desejos descontrolados e paixões impuras. A Bíblia nos ensina que a concupiscência da carne não procede de Deus. Eva cobiçou o fruto da árvore que Deus havia ordenado que não comesse. Seu desejo trouxe terríveis consequências para a sua vida e para a humanidade. A cobiça de Acã o levou à morte. Portanto, não permita que o desejo da sua carne, da velha natureza, domine você. Atente para que Paulo ensinou às igrejas da Galácia a respeito da cobiça da carne contra o Espírito. Os desejos da carne serão sempre contrários à vontade de Deus. Então, a oposição da carne, o seu espírito deseja orar, jejuar e buscar a Deus, mas a sua carne vai preferir ver televisão, comer bem, ficar no conforto da sua casa, dormir. Então nós precisamos ter cuidado, pois a oposição da carne contra o espírito é algo contínuo. Essa oposição somente é vencida se procurarmos viver cheios do Espírito Santo. A carne não pode ter vez na vida do crente, posto que a força do Espírito Santo é maior. Porém, o embate entre a carne e o Espírito vai perdurar até o dia que receberemos do Senhor um corpo glorificado. O crente que realmente deseja fazer oposição às obras da carne precisa andar pelo Espírito, porque ele não deixa que as paixões infames o dominem. Para os crentes existem duas maneiras pelas quais ele pode viver, na carne ou no Espírito. Ou você serve a Deus e permite que ele domine a sua natureza adâmica, ou vive na prática das obras da carne. Qual que você escolheria? Então, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito, segundo o dicionário bíblico,
são os hábitos e os princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Em Romanos 6,22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. O Espírito Santo devolve o seu fruto em nós, à medida que nós aproximamos de Deus e procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. Os frutos, eles provam a nossa verdadeira santidade. Quando lá atrás vivíamos no pecado, nossos frutos, ações eram as obras da carne. Mas libertos pelo poder e domínio, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser, nós tornamos uma pessoa melhor. João Batista falou a respeito da importância de produzirmos frutos dignos de arrependimento. João estava dizendo que o arrependimento genuíno será acompanhado pelo fruto da justiça. Então, o arrependimento genuíno é evidenciado pelos nossos frutos, ou seja, nossas ações. Como conhecemos uma árvore? Por seus frutos. Logo, o verdadeiro crente é reconhecido por seu caráter e suas ações. A santidade que o Espírito Santo gera em nós, então o Espírito Santo nos molda e nos ensina o que é certo e o que é errado, à medida que buscamos a Deus em oração, leitura da palavra, jejuns. Então, por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhando em nós até que alcancemos a estatura de um homem perfeito. Quando deixamos de ser meninos, estamos prontos para produzir bons frutos. O crente precisa andar em novidade de vida, em santidade, segundo os pressupostos bíblicos. A santificação do crente é posicional. Quando por meio da fé nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nossos pecados são apagados, recebemos o perdão divino e passamos a desfrutar de uma nova vida em Cristo. A natureza adâmica já não tem mais domínio sobre nós e por meio da ação do Espírito Santo podemos experimentar um novo nascimento. Mediante a fé, passamos a desfrutar de uma nova posição espiritual em Jesus Cristo. A santificação é um processo que vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. Depois do nosso nascimento, do novo nascimento, o crente precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A santificação é gradual, progressiva e nos leva para mais perto de Deus. Em Filipenses 3, 12, 13, Paulo mostra que ele estava buscando uma transformação maior e final. Essa transformação somente acontecerá quando recebermos um corpo glorificado e nos tornarmos semelhantes a Jesus. Então, que conclusão nós temos de tudo isso que Paulo fala, que nós estudamos até agora? Para vencermos o conflito existente entre a carne e o espírito, nós precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com suas paixões e concupiscências. Permita que o Espírito Santo guie você pelo caminho certo e que ele controle os seus desejos de modo que o fruto seja evidenciado em sua vida. Então, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, peça a Deus para libere perdão, tire a mágoa do seu coração, tire a tristeza, que o Espírito Santo trabalhar no seu interior, você precisa estar assim, livre de tudo e qualquer ressentimento.
Aí busque o batismo do Espírito Santo para ajudar a vencer contra a vontade da carne. Esse foi mais um ensino bíblico online. Meu nome é Alessandra Vitali, sou da Igreja Batista Ministério Colheita. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo ensino bíblico.